Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Programa Opinião, que a partir de agora até às 8h30, entrevista a secretária municipal de Educação, Edilene Machado, você já vê aí na tela conosco, a postos. E a partir de agora, você também é o nosso convidado a interagir conosco. Sim, por meio do WhatsApp, mensagem de texto. Tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, crítica, tem algum elogio? Fique bem à vontade para interagir conosco. 99932-2529. Perguntas aqui, sua participação via WhatsApp a nossa entrevistada de hoje, que é a Edilene Machado, professora Edilene Machado. Quem está também aqui conosco, Apostos à mesa, que está tossindo aqui. Eu não vou ficar preocupado com essa tossinha dele, porque eu sei que é nervosismo antes de entrar no ar, não é? Lorenberg Alves, eu não fico preocupado, sabe por quê? Porque o Lorenberg tem sempre isso, ele aquece a garganta antes de começar e eu fico, tá tossindo. Você vê no auge, quando começou esse negócio de pandemia, a gente ficava meio, né? Mas Lorenberg, tossindo, não, companheiro, fica tranquilo. Aí comecei a ficar tranquilo, ficou normal, de vez em quando dá essa espigarrinha aí, mas... Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lembrando, nós estamos na 5ª semana do sobrevoo do helicóptero. Lembra disso, Ministério Público? Estou esperando o resultado. O doutor Zé Antônio, o pessoal aí, por favor, atende, porque eu não aguento mais escutar isso. Lorenberg todo dia abre o programa falando, cobrando. E ele não está errado, o pior, ele está certo, não é? Porque tem que ter uma explicação aí. Eu até acho que haja uma explicação plausível, né? Ou um posicionamento do Ministério Público, mas a gente precisa saber, não é? Então, também eu vou pedir aí ao digníssimo Ministério Público para que se manifeste a respeito, não é? Que não caia no esquecimento, porque senão não vou aguentar até o final do ano o Lorenberg falando essas coisas aqui, não. Ô, professora Edilene, muito bom recebê-la aqui, secretária de Educação de Cuiabá, e muito bom mesmo, porque assim, eu gosto, quando eu ligo, eu sou chato às vezes, né, quase sempre, para convidar, não é? E aí ela topa, assim, vem, dá um jeitinho lá e a gente organiza a agenda. E ela veio mais uma vez, eu já vou perguntando, ao pedir o seu boa noite, ao pegar a sua boa noite aqui, sobre essa volta às aulas de forma presencial, como é que está, se está em sistema híbrido, quantos por cento está realmente, se tem o pessoal da educação está preparado para trabalhar é um momento delicado, um momento difícil, né, nessa época de pandemia aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg também, assim como eu, professora. Boa noite a vocês de casa. Nós, Paulo, retornamos dia 27, né? A previsão seria dia 4, porém retornamos dia 27, depois de uma decisão da ACP, né? E estamos preparados, sim. O que faltou foram alguns dias para consolidar os 15 dias pós a segunda dose. Mas nós, graças a Deus, superamos a nossa expectativa nesse retorno. Nós temos 167 unidades. No dia 27, iniciaram as atividades presenciais híbridas em 164. Então, assim, 4 unidades que estão passando por reforma. Nós locamos prédios, né, e elas foram organizadas e já iniciaram também essa semana. Então, foi um sucesso, os profissionais receberam formação continuada desde o ano passado. Esse ano demos posse aí para mais de 1.800 servidores efetivos e mais de 1.200 contratados, então também passaram por formação continuada. E assim, no balanço da primeira semana, foi muito boa, melhor do que a gente imaginava. Não tivemos registros negativos, um ou outro caso, mas que a gente, né, conseguiu lidar, mas, portanto, não existiu negatividade no nosso retorno. A segunda semana não fechou ainda, né? Foi agora em setembro? A segunda semana está sendo. Essa é a segunda semana, né? O balanço deve sair mais para frente na mas a primeira ficou de boa. A primeira boa. Não teve problema nenhum, não, né? Graças a Deus, graças a Deus. Os profissionais responderam, né? Aqui viemos. Nós, enquanto secretaria, enquanto prefeito Emanuel Pinheiro, tomamos sempre todas as medidas de precauções, as medidas de biossegurança, nosso plano de retomada com os 2 eixos, tanto da medida de biossegurança
segurança, quanto da retomada presencial, na questão pedagógica, na questão do professor de apoio, para dar um suporte para aquele aluno que não conseguiu desenvolver todas as habilidades, né, nesse processo aí remoto. Então, assim, nós planejamos e retomamos com muita seriedade o nosso trabalho. Agora sim chega mais, Lorenberg. Secretária, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença da senhora. O nosso telespectador já está ganhando muito com a presença da senhora. Secretária, eu tenho 2 ou 3 assuntos para falar com a senhora que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Um deles sobre uma frase do prefeito Emanuel Pinheiro, lá no dia 25 de junho de 2020. Um outro assunto sobre uma reivindicação que eu vi no site do Sintep, e eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta reivindicação. E o terceiro assunto, a senhora esteve ontem na Câmara de Vereadores? Sim. Conversou com a vereadora Edna Sampaio. Isso. Tá. Aliás, com vários vereadores. Mas ela também estava junto. Entre eles, junto. ela. É. Claro que a Edna Sampaio não vai deixar de fazer os... Chegou atrasadinha, mas atuante. foi. Mas ela é sempre atuante, né? Eu tenho duas coisas aqui que a Edna Sampaio falou que eu gostaria muito de ouvi-la. E eu vou começar exatamente com isso. Ok. A vereadora Edna Sampaio, de acordo com o site da Câmara, do dia 5 deste mês, ontem, portanto, solicitou da senhora que apresente uma política para promover recuperação de aprendizagem dos alunos. E aí eu tenho a pergunta. A senhora já possui, ou a pasta, ou a secretaria, já possui essa política de promoção e recuperação dos alunos? Sim, Lorenberg. Quando a gente faz o plano de retomada e lá tem o eixo pedagógico, a gente já tem a nossa programação. Nós acrescentamos nas nossas unidades, nesse modelo híbrido, mais de 100 professores para fazer o trabalho que a gente chama sala de apoio. O que é sala de apoio? A criança estuda no horário e no contraturno ela vai fazer aula, antigo reforço, né? A sala de apoio. Então, isso a gente já tem. Está no planejamento. A vereadora, infelizmente, ela chegou no final da nossa reunião, né? Mas a gente já havia comentado, nós temos o nosso plano, inclusive está disposto lá, né, na secretaria, quem quiser, só solicitar que a gente encaminhe a cópia. Então, já está amparado juntamente com a nossa equipe pedagógica, né, que deu um show de bola agora nessa pandemia. Cuiabá, ontem nós recebemos uma equipe de Fortaleza, Cuiabá deu um show de bola, nós saímos à frente, inclusive, de Sobral, né? Que é referência, hoje nós estamos sendo referência lá. Atividades que nós fizemos, o formato que nós encaminhamos, a seriedade do nosso trabalho aqui, eles vieram buscar a experiência, porque inclusive lá não retornaram as atividades presenciais, né? E aí me preocupa muito como uma professora da UFMT e vereadora ela fez uma fala que eu achei que ela foi muito infeliz quando ela fala que os nossos alunos da rede particular não aprendem tanto quanto da rede privada, né? Então eu acho que ela tem que conhecer um pouco mais a nossa rede. Convido ela para visitar a nossa rede para ter esse conhecimento, que é muito importante, para não ter essas falas, né, em comparação. O processo de ensino-aprendizagem não depende do nível social e nem do padrão da qualidade da estrutura física. Depende muito mais daquele contato professor e aluno. E da metodologia também, né? Com certeza. A preparação do professor, quando ele passa por... Eu não gosto da palavra reciclagem, mas quando passa sempre por essa formação, essa atualização sempre, quando há isso, o resultado aparece, não é? E eu tenho, assim, muitos conhecidos aí na rede municipal, que tem alunos na rede municipal, que houve um tempo, não é o caso da atual gestão, tinha aquela questão de greve, não sei o quê, não está tendo mais. Então, assim, e a questão de estrutura também, isso aqui tem isso, tem que reformar, tem que não sei o quê. Mas a questão da qualidade, tenho parentes, não é, que tem alunos na rede municipal aí que... Nesse aspecto aí não tem do que se queixar, não. Respondeu? Respondeu. Professora, eu quero voltar. Você falou duas, você perguntou uma só dela. Qual foi a segunda? Já foi a segunda? A segunda respondeu também? Do planejamento? Quer que eu faça a segunda agora também? Então vamos lá, secretária. A vereadora Edna Sampaio solicitou que a prefeitura abandone a política de militarização das escolas
pois, entre aspas, não estamos em estado de guerra e precisamos fazer da educação um espaço de liberdade, de aprendizado e de cidadania. Os professores têm árduo trabalho para a sua formação e não é justo que esse trabalho seja minimizado e suplantado por uma ideia equivocada de educação. E lugar de militar é nas ruas e nos quartéis. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desta frase, desta colocação da vereadora Edna Sampaio. Fazendo referência aí, suponho, à Escola Maria de Impina, onde a Escola Militar. Que teve agora, absorveu agora. Nós inauguramos a nível nacional a nossa escola. E eu esclareci. Cívico-militar. E cívico-militar, bem falado, Paulo. O que eu expliquei depois da reunião, inclusive, para a vereadora, nós não temos escola militar em Cuiabá. Nós temos uma escola cívico-militar. O aluno tem o professor, o nosso currículo formal, ele continua normal. A criança vai no contraturno ter aulas de civismo, projetos como fanfarra, disciplinas diferentes, e que aí, Lorenberg, quando ela fala em liberdade, eu falei lá para ela de direitos de aprendizagens, nós temos que dar, nós somos gestores, nós temos que dar o direito da sociedade de escolher o que ele quer, entendeu? É uma opinião dela e de alguns núcleos, eu respeito, mas o prefeito, enquanto gestor, eu, enquanto gestora da educação, nós temos que dar isso para a sociedade. E aí você me fala, o que a sociedade acha? Eu só tenho pedidos e pedidos de vaga nessa unidade. Então, não, é muito importante frisar, não é uma escola militar. A gente não admitiria isso jamais. Mas, secretária, me permite, por favor, talvez o amigo telespectador não saiba a diferença da escola militar e da escola cívico-militar. A senhora poderia esclarecer a diferença de um e do outro? Sim. Escola militar é onde os militares, inclusive, fazem as partes pedagógicas. Ele trabalha na sala de aula e faz todo o processo pedagógico, né? Então, a criança, tanto no turno da sala de aula, no currículo formal, é elaborado por militar, assim como o currículo extra, que é o do contraturno, pelo militar. A cívico-militar, não, ela tem um currículo formal, com os professores da rede, com a nossa proposta, que nós temos a proposta nossa, que é a Escola Cuiabana. Então, ele trabalha dentro desse movimento e a criança, no contraturno, sim, ela faz atividades cívico-militares. O que é essas atividades? Quais são essas atividades? A senhora falou na primeira resposta de fanfarra e etc., mas a fanfarra não poderia ser adotada numa escola comum que nós tínhamos? Precisa de ser cívico-militar? Já tem, são projetos diferenciados. Trabalha um pouquinho do civismo. Mas não poderia ser trabalhado na já escola que é. Então, para que a escola cívico-militar? Eu estou só provocando a senhora para uma reflexão. Tranquilo, Lorenberg. É uma colocação, tá certo, é uma colocação do governo federal. Só que Cuiabá fez essa adesão, foi bem aceito pela comunidade. Quando a gente é gestor, Lorenberg, a gente tem que atender a comunidade. E Cuiabá está fazendo isso. O prefeito Emanuel Pinheiro, a Secretaria de Educação está atendendo a comunidade. Para a Maria de Impina tornar-se cívico-militar, nós passamos 6 meses em reuniões com a comunidade escolar, com os pais dos alunos, com os alunos, com os profissionais. Não foi do dia para a noite. Hoje vai virar uma escola cívico-militar. Houve uma preparação, houve uma organização, né, e houve uma adesão, que quem fez a adesão foi a comunidade que nós atendemos naquela unidade. Então, foram os pais dos alunos que aderiram à escola cívico-militar. Então, isso é um direito que a comunidade tem. É um direito que a comunidade tem, e a gente tem que dar esse direito. O prefeito Emanuel Pinheiro foi eleito para gerir as diferenças, inclusive, sociais. Fica um pouco claro aí que também não há aquela decisão pessoal do prefeito, né? Tipo assim, não, eu quero, tem uma coisa boa acontecendo aí no país afora aí, que é a adoção da escola militar ou cívico-militar. Mas aí, como a senhora está explicando aí que houve o clamor
popular, não é? Que as pessoas estão pedindo. E nesse sentido, para encerrar esse bloco, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a demanda, por exemplo, a Escola Maria de Impina, que fica ali no Cochupó, na Fernando Corrêa, nessa primeira leva aí, como é que teve, o que foi absorvido aí de demanda? Quer dizer, muitas pessoas, pelo que a senhora disse aí, procuraram, né? Todas estão sendo atendidas ou não? Não, nós abrimos a matrícula dela como matrícula web no final de 2019, que ela, na realidade, as atividades dela, presencial, só ficou 43 dias, porque aí veio a pandemia, né? Mas quando a gente abriu, Paulo, a matrícula para 544 alunos, em menos de 3 minutos, encerraram-se as vagas. Então, isso prova que uma parte da sociedade aprova. Então, a gente tem que também dar os direitos. Se discute muito direito disso, direito daquilo, direito... Então, na educação também, a gente pode dar essa opção para o pai que acha interessante colocar. É um respeito. Então tá, nós estamos conversando aqui ao vivo com a secretária municipal de Educação de Cuiabá, a Edilene Machado, e nesse primeiro bloco já abordamos aí essa volta às aulas. Vamos continuar falando, né? Porque afinal de contas ainda é um assunto que nos preocupa muito, a questão da pandemia. Ainda vamos perguntar aí sobre como é que está sendo esse trabalho lá dentro, se já houve alguma baixa, se está dando certo, se não está. Também vamos falar mais ainda, eu também preparei aqui questionamentos sobre a Escola Cívico-Militar. Vai parar por aí, só na Maria de Impina, ou tem outras pretensões aí da parte do município aqui em Cuiabá? Enfim, tem a sua pergunta também. Tem alguma pergunta aí? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida para esclarecer aqui? Para dirimir dúvidas, está aqui nessa pasta da educação a Edilene Machado, que é a secretária, para responder no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, a Opinião está de volta ao vivo com você aqui nesta noite. A gente, nesta quarta, está entrevistando a Edilene Machado, professora e secretária municipal de Educação. A entrevista segue, só que antes eu quero destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Os números da pandemia estão aparecendo aí, ó. A gente sempre fala na abertura, não é? Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 4 mortes pela Covid-19, 522 novos contágios relacionados à doença. As informações estão no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta quarta, dia 6. Ao todo, desde o início da pandemia, 13.834 pessoas perderam a vida em Mato Grosso para o coronavírus. 539.420 casos totalizam aí de infectados pela doença, não é? Portanto, desses que eu citei aí, 2.683 estão em isolamento domiciliar e 522.211 são considerados recuperados. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva cresceu nas últimas 24 horas e está em 34,32% para adultos e em 11% para enfermarias adultas. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 104 internações em UTIs públicas e 66 enfermarias públicas também. Outro destaque também aí no Gazeta Digital, a festa de São Benedito começou na terça, dia 4, com a elevação aí do mastro e segue até domingo, dia 10, em Cuiabá. Esse é o primeiro evento, é a primeira festa após suspensão do evento aí em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Contudo, a tradicional celebração terá novos moldes para garantir as medidas de biossegurança, porém sem comprometer as demonstrações de devoção e fé ao Santo Negro. A tradicional procissão de encerramento será substituída por carreata e a praça de alimentação dará espaço ao drive-thru na Avenida Coronel Escolástico, que passa ali à frente
da igreja. Haverá 5 barracas de comida servindo variações de pratos cuiabanos, como assim ocorreu nos anos anteriores. Máscara é obrigatória e o álcool em gel estará também disponível. Detalhe aí que as missas que reuniam milhares de pessoas, essas missas também serão exibidas, feitas de forma mais modesta. A organização informa que antes eram colocadas entre 2.000 e 2.500 cadeiras para acomodar aí os fiéis. Esse ano será entre 600 e 700 cadeiras. Aí, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, essas e outras notícias para você conferir e se atualizar também. Dá um F5 aí, você que acompanha sempre os noticiários. Falou aí em comidas típicas, né? Lembrei desse arroz que vem com carne, qual que é o nome? Maria Isabel. Rapaz do arroz céu, que tem com carne. Que é aquilo? É muito boa, Paulo. Farofa de banana. A essa hora, farofa de banana, então. Então, mas voltemos para a realidade, já que também estou não podendo comer essas coisas, mas o Lorenberg Alves, meu parceiro, não há de ver que o Lorenberg, quando ele encafifa com uma coisa, ele encafifa com uma coisa. Esse negócio aí da escola cívico-militar, ele ainda não está meio que... Até porque na avaliação deles, eu acho que ele não se deu satisfeito com a resposta que a senhora deu no bloco anterior. É isso? Estou certo ou estou com a razão? Ela respondeu, mas assim, ficou alguma coisa para ser esclarecida ainda na sua avaliação. Queria que você desse... Não, Paulo, porque, veja, a senhora explicou, porque muitos dos nossos telespectadores, secretária, de fato, não sabem a diferença da escola militar para a escola cívico-militar. Por isso que eu pedi para a senhora fazer e dar essa... até para que ele possa entender. Aí a senhora falou do negócio a questão do civismo. Aí eu volto a perguntar à senhora, talvez quando eu elaborei a pergunta, eu não fui claro no que eu quis perguntar. Ora, a questão do civismo pode ser trabalhada em qualquer escola. Eu estou provocando, não estou afirmando. Não precisa necessariamente criar-se uma escola cívico-militar para a questão do civismo. Pode ser feita em outra escola comum, ou não pode. Eu, por exemplo, estudei numa escola comum e cantava-se o hino nacional de manhã, meio-dia e à noite. Não pode, professora, ou não? Pode, Lorenberg, mas eu acho que eu já respondi sim para você. Acredito que assim, é o que eu disse, o gestor, ele tem que proporcionar as solicitações da sociedade, né? E isso realmente era um pedido, era um anseio. E se a gente for fazer o levantamento, já existem outras Mas como que é feito esses pedidos? Me perdoe, secretária, até para ajudar muito. Como que é feito esses pedidos de pais e alunos? É feito por escrito? Como e que nas é feito? reuniões, as manifestações normalmente são nas reuniões de pais, né? Que eles fazem essas solicitações. Né? Mas os pais vão em todas as reuniões ou não? Não vão todos, né, Lorenberg? Mas, por exemplo, os pais que participam da reunião, que vê as divulgações dos projetos, não só da Cívico-Militar, como outros projetos que a gente tem implantado na rede, eles falam por que a gente não implanta, solicitam, conversam com os outros pais, os grupos que existem dentro das unidades, né, de rede social, então eles conversam entre si. Né? E a Secretaria achou pertinente, nesse momento, fazer essa experiência. É um projeto piloto, é uma experiência e vamos apostar. E vai dar certo. Só para... A senhora falou isso no primeiro bloco, então, assim, a cívico-militar não é totalmente gerida pelos militares, não é? Ali, mas há a presença dos militares ali dentro. Sim, nas atividades do contraturno. A gestão é da escola nossa. O diretor, coordenador, o secretário, os profissionais que fazem o currículo formal, por exemplo, são professores nossos. Professor de português e matemática são civis. Não, é isso. São civis. Efetivos da rede. Efetivos da rede. E os militares, no caso, entrariam no contraturno com reforço, com alguma atividade extra, extracurricular. Entendi. Porque, assim, eu concordo também que essa
Eu já participei, inclusive, enquanto pai, de reuniões, só que não foi em escola municipal, mas em reunião de pais e mestres, que estava lá eu e uma porrada de outras pessoas, questionando, por exemplo, sobre essa possibilidade aí de termos escola militar ou cívico-militar para atender as crianças. Porque esse fator aí da disciplina e tal, não é só cantar o hino nacional, não é só... porque assim, se não tiver a presença física, e aí eu não estou respondendo uma pergunta dela não, viu, Lorenberg? Só estou querendo... Mas eu não falei nada, não, meu amigo. Só para deixar claro aqui, porque às vezes pode passar a impressão, está respondendo. Estou dando opinião também, porque o nome do programa é esse aqui, ó, opinião. Se não tiver, por que então que ao longo de tantos anos não se colocou então em prática essas formas essas metodologias aí, já que sem a presença dos militares? Porque na minha opinião, para inserir uma atividade curricular ou extracurricular, tem que ter ali quem lida com isso, que tem know-how sobre isso, que são os militares, que têm, por exemplo, a disciplina, por exemplo, para repassar isso aí. Eu entendo que eles são tão bons que, inclusive, os resultados aparecem, né, no Brasil afora. Aqui tem uma escola estadual, por exemplo, que, inclusive, quando saem as notas do IDEB, aí sai na frente de todos os outros, né, todas as outras escolas. Então, assim, eu penso que essa questão da disciplina, com a presença dos militares lá, seja no curricular ou nas atividades extracurriculares, traz esse reforço à questão da disciplina, né? A senhora não acha que isso é fundamental a presença deles ali? Isso também colabora, né? Mas aí é tudo, o pai que aceita a escola cívico-militar, ele já tem como que se fala? Ele tem já um lado já de disciplina, de organização, não que isso não tenha nas demais, né? Mas é aquela questão de maior rigidez. E isso não vai acontecer lá porque é um cívico-militar que só no contraturno terão essas atividades. Então, ele vem realmente para melhorar a disciplina escolar do aluno. É esse o nosso foco. Então tá. Para encerrar esse assunto, né, para não ficar monotemático aqui o programa, eu queria só saber da senhora, o prefeito Emanuel Pinheiro, e por meio da sua secretaria, aí, pretende ampliar esse sistema cívico-militar aí para outras regiões do município? Sim. Na proposta, inclusive, né, na última proposta da campanha dele, do ano passado, é uma por regional. Existe essa possibilidade, sim. Uma por regional? Isso. Já tem o cronograma? Essa é da Sul, né? Então, a próxima será qual? Norte, Leste e Oeste. Então, uma por regional. A gente ainda não tem o ponto certo, mas vai ser uma por regional. E vai ser assim, vai remodelar aquela que já existe lá ou criar a escola? Não, vamos remodelar uma que já existe. Como fez com Maria de Empina, né? Como fez com Maria de Empina. Perfeito. Tem uma participação via WhatsApp aqui, bora ver quem está perguntando, a professora Maria, né? A professora Edilene Machado. Boa noite, secretária. Boa noite, programa Opinião. Estamos muito ansiosos em saber aí se o concurso da Prefeitura de Cuiabá, tem sempre essa pergunta aqui, né? Será prorrogado e se os classificados no cadastro reserva serão convocados? Quem pergunta é a Luana Bonato. Luana, obrigado, viu, querida? Pode perguntar mesmo, tem que perguntar. Eu estou só lembrando que sempre vem secretário de Educação aqui, tem sempre essa pergunta. Luana, nós vamos chamar à medida do possível. Esse concurso, ele tem a validade até o início de dezembro. Nós estamos em estudo, porque duas bancas dela já foram, né, encerradas, e os cadastros reserva, em sua maioria, também já foram chamados, né? Então, a gente tem a preocupação também, Lorenberg, você é professor e sabe disso, com a questão da nota de corte. Senão, a gente chama o servidor que está muito aquém da média que a gente precisa do profissional na rede. Porque quando a gente faz um concurso, é para a gente selecionar o nível, um padrão de profissional que compõe a rede. Então, se você deixa aberto e continua chamando o cadastro reserva, aí o TCE pode perguntar, por que então você não fez um concurso aberto? Então, se a gente limitou uma vaga, é porque a gente precisa daquele limite de média para a rede. Pois é, mas aí a pergunta ela pode entender que não foi respondida, né? Então, não há uma data específica, assim, para quando será
feita a Sim, convocação? não, está convocando de maneira que a gente De acordo já com a convocamos. Só do banco de dados, a gente chamou esses 1.800 agora a partir de maio para cá. Entendeu? Já foram chamados. É paulatinamente que está É ocorrendo. paulatinamente. Abre vaga, concurso é vaga aberta. O que é vaga aberta? Quando a pessoa aposenta, quando a pessoa falece, que aí tem alguém que vem efetivo para compor essa vaga, né? Então, é só quando acontecem esses fatos que a gente encaminha a vaga aberta e chama lá do banco de dados, né? Pode ser que ela seja chamada e pode ser que não. Nós temos que aguardar. Aí, até o final do ano, estamos fazendo o estudo para ver se vamos prorrogar ou não, mas ainda não temos essa definição. Então não tem como a secretaria fazer um cronograma, um planejamento assim, então temos ainda para serem convocados tantos, e a partir então desse mês próximo a gente vai fazer assim, de forma paulatina, até o final do ano. Isso. E agora, por exemplo, essa semana nós abrimos aí para a semana que vem 80 vagas, então nelas tem professores, tem pedagogos, tem TDIs, tem professores de áreas, né? Então estão sendo chamados. De acordo que haja necessidade, a gente vai chamando. Professor Lorenberg. Secretária, no dia 25 de junho de 2020, o prefeito Emanuel Pinheiro fez a seguinte afirmação, entre aspas, continuamos a implementação das ações que resultem em um ensino de qualidade pautado sempre na humanização e transparência dos nossos atos. Temos convicção de que com o seu profundo conhecimento, já referindo à senhora, com o profundo conhecimento da rede e experiência profissional, a secretária Edilene Machado contribuirá no melhoramento da estrutura educacional da rede pública municipal de ensino. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas para fazer a respeito desta afirmação do prefeito. A primeira delas, secretária, o prefeito falou em, entre aspas, ações que resultem em ensino de qualidade. A senhora, por favor, poderia nos dizer uma ação dessa e discorrer rapidamente sobre essa ação? Você está falando no processo de pandemia? Porque ele está falando aqui, no processo da pandemia, quando ele deu essa implementamos citação. ações que resultem em ensino de qualidade. Uma ação só. Formação continuada, Lorenberg. É como o Paulo falou. O primeiro passo para que o ensino torne-se de qualidade é necessário capacitar os nossos profissionais de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, nós temos aí a nossa política, que é a Escola Cuiabana, né? Nós fizemos um fórum de deliberação, ela foi eleita pelo nosso público em 2019, né? Final de 2019. Então, nós implantamos. Então, dentro dela, todas as nossas políticas, tanto na educação especial, na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA, nós temos que formar os nossos profissionais para que isso aconteça. Criamos lá, no passado, o PROAC, que é o Programa de Alfabetização Cuiabano. Esse é um calcanhar de Aquiles da educação. Você é professor e sabe que, às vezes, os alunos chegam lá na universidade e não são alfabetizados. Então, o foco nosso, assim quando a gente assumiu a gestão, é trabalhar para melhorar a alfabetização. Então, o PROAC, ele é um programa onde tem formação continuada dos profissionais, informação para a formação continuada dos pais e um monitoramento desse aluno. Então, a cada 15 dias, esse aluno que trabalha com material estruturado, ele passa por uma avaliação para ver o que melhorou e o que precisa ser reelaborado para trabalhar novamente, né? Então, é o replanejamento que a gente fala. Então, um dos pontos X nosso é a alfabetização também. A senhora sabe, eu tenho que ir para o intervalo comercial, a senhora sabe informar quantos há hoje, quantos analfabetos mesmo no município de Cuiabá? Da infantil ou de Não, no geral, tudo. Não sei. Tá. Em números assim do IBGE, não tem isso muito elaborado, né? Não tem detalhado, né? Não temos. Não temos, porque aí depende... Porque para você trabalhar... Trabalha-se muito com os analfabetos da EJA, os adultos, né? Uhum. Então, essa fase aí, supostamente tem 19 mil, mas eu não vi os indicadores de onde esses números foram colhidos. Então, a gente não tem, porque as nossas escolas que atendem a educação de jovens e adultos, a gente atende hoje 1.200 alunos.
1.200 no EJA? Na EJA. É um Então, número muito pequeno em relação à suposta demanda. Porque se você não tiver essa informação fidedigna, essa informação correta, para você trabalhar e traçar um planejamento para erradicar esse problema, você não vai conseguir, porque você vai dar tiro no escuro. Eu pelo menos penso assim, né? Como que você vai tentar resolver, tirar uma dor né? Está sentindo uma dor, mas você não sabe o que, como, e se não tiver uma avaliação detalhada pelo médico, né? Então não tem como corrigir. E essa dor do analfabetismo, infelizmente, é uma vergonha ainda para o poder público. E eu estou falando no geral, né? Porque se forem 19 mil mesmo, olha só, isso não é de agora, quanto tempo? No estado inteiro, então. E me dói, viu? Dói ver uma pessoa que está aí. Eu não estou falando do analfabeto funcional, não. Analfabeto desse mesmo que não sabe nem ler, nem escrever, nem nada. E nos tempos de hoje, em tempos de tecnologia, não é? Então, eu gostaria muito de ter esse estudo detalhado, ó, no município de Cuiabá tem assim, traçar, ó, inclusive em função disso, para que aí a secretaria possa aí desempenhar um programa específico para alfabetizar, não é? A evasão da EJA é gigantesca. Tem turmas que começam lá a matrícula com 40, encerram o ano letivo com 5. A evasão, porque normalmente trabalho, né? O pessoal trabalha de dia, à noite ele vai e deixa. E a gente já pensou em vários formatos também de melhorar essa alfabetização de jovens e adultos. Então, aí, tô dando opinião demais hoje, Lorenberg. Hoje eu tô dando muita opinião aqui. Não, mas está perfeito. Geralmente quem dá pitaco aqui é o Lorenberg. Eu estou aqui hoje só fazendo aqui as minhas... O Lorenberg hoje está fazendo a sua parte, viu? Tá. Né, mas é assim mesmo que é bom. E você, tem alguma pergunta? Esteja bem à vontade, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já para o terceiro e último bloco. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, entrevistando aqui nesta noite a professora Edilene Machado, que é a secretária municipal de educação aqui de Cuiabá. Vou pedir para o Lorenberg Alves fazer a abertura deste bloco de perguntas à professora, por favor. Secretária, no dia 14/7, lá no site do Sintep, tem algumas reivindicações que estão muito claras ali. A primeira delas, pagamento integral do RGA de 2020 no valor de 2,35% e do RGA de 2021, 9,22%, o que dá um total de 11,57% 2020 e 2021. Tem uma outra pauta, a aprovação do projeto de nova lei orgânica dos profissionais da educação. E uma quarta pauta, a aprovação da lei de gestão democrática com a escolha de equipe gestora da unidade de ensino. E uma quinta e última pauta, calendário de pagamento dos retroativos pendentes. E eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Talvez a Prefeitura tenha, a sua pasta tenha, já contemplado todas essas reivindicações. Então, Lorenberg, nós tivemos 2 reuniões com o sindicato, né? Tivemos a primeira, colocamos a proposta e na segunda ele veio com a contraproposta e o prefeito acatou, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, agora em outubro nós vamos começar a pagar os retroativos. Nós temos aí quase 5 milhões em retroativos. O que é esse retroativo? O Paulo pediu elevação de nível, demorou para sair e ficou aqueles meses. Então, isso gera um retroativo que a prefeitura tem que pagar, né? Então, esses retroativos nós vamos já começar num cronograma a partir de outubro agora. Nós já encaminhamos para a PGM o segundo ponto, lei orgânica. Então, a lei orgânica ela já está na PGM, terminou o parecer, volta para o gabinete do prefeito e já vai para a Câmara, né, para a votação. A lei orgânica foi um estudo feito para e passo com o sindicato e com representantes da categoria, né? Então a gente precisa aprovar essa lei orgânica porque é um ganho muito grande que nós profissionais da educação, e eu sou da educação, vai ser assim um diferencial até a nível de Brasil, porque nós vamos ser uma das primeiras capitais a implantar os 70%, mais 30%, que seria as 3 horas a mais da hora atividade, né? Então, ao invés da gente ter 4 horas de atividade, nós teremos 7.
e isso vai em ganho no salário. Isso aí é um ganho realmente, e nesse quesito nós estamos muito assim ladeados do sindicato, junto com o prefeito, porque é um ganho para a educação, não só do professor, mas como técnico para a elevação de nível superior, né, aquisição de mestrado, doutorados, elevamos esses índices que eram muito baixos, serão elevados. Aí nós vamos lá para janeiro, vamos iniciar o pagamento do RGA. Por que nós não podemos pagar até 31 de dezembro desse ano? Por conta da 173. Os municípios que já pagaram tiveram problema jurídico. E assim, o que a gente tem que fazer é conceder os nossos direitos, eu falo nosso, que eu sou da rede, né? Porém, dentro da regra geral. Existe uma lei do governo federal, a 173, onde fala que não pode conceder nenhum benefício além do salário. Até o final do ano. Até o final do ano, isso. Então, o que a gente fez? A gente já fez a proposta, a partir de janeiro, nós vamos pagar o RGA de 2021, que deu 9,22, tá? Aí, em março, nós vamos pagar o RGA de 2020, que foi o 2,35. E em abril, em maio, aliás, nós já vamos pagar o que você esqueceu de citar aí, chama-se o ganho real de 2019, 3,7. Então, nós vamos ter aí, até maio, um aumento de mais de 15% para os profissionais da educação de Cuiabá. Então, é um grande avanço. Sabemos da perda salarial que nós tivemos, os profissionais, nesse período de pandemia, onde os preços estão elevadíssimos, e o prefeito queria realmente, fizemos consulta com a nossa procuradoria, mas infelizmente fomos barrados. Então, está aí. Você está falando da perda salarial de 2019, 2020 não está ainda na... Não, porque a 173 não permitiu, né? Então, a 173 não permitiu. Como ela saiu em 2020, então, em 2020, 2021 é só o RGA. De 2019... tinha passado pela Câmara, mas não foi aprovado, então o que aconteceu? Não concedeu o ganho real, que é 3,7. Isso já vai ser dado agora em maio de 2022. Então, no começo do ano que vem, já começa a ser pago, então, RGA 2021, 9%. Isso. E aí, pouco para frente... Março. 2,35, que é o de 2020. Por que essa diferença? 2021 deu 9, tanto, e... Aí já é realmente a inflação, né, Paulo? É mais ou menos essa cota que eles fazem, né? Entendi. E aí mais o ganho real de 2019. O ganho real aí de 2019. Está dito, então. Professor, eu queria perguntar, rapaz, sobre as escolas, as reformas físicas, não é? Como é que está o organograma para a reforma das escolas aqui porque tem que ter remanejamento, tem que ter todo um planejamento, uma estratégia para que não haja prejuízo para os alunos, né? Como é que está sendo feito isso? Pois é, Paulo. Agora, mesmo em pandemia, nós inauguramos 3 unidades, né? A reforma do Maria de Empina, entregamos 2 SEICs para Cuiabá, né? Um aqui no Pedregal e um no Parque Geórgia. E agora vamos entregar o maior SEIC, o CEMEI de Cuiabá. Ele fica lá no Jardim Aroeira. É um CEMEI onde vai atender quase 400 alunos, é o maior realmente de Cuiabá, uma estrutura gigantesca, uma parceria com o governo federal. É interessante lembrar, CEMEI é um prédio, uma produção do governo federal. SEIC é uma produção genuinamente cuiabano. Por quê? Porque o prefeito Emanuel Pinheiro, em 2019, criou o SEIC para aumentar o número de vagas sem precisar construir novas creches. Então, gradativamente, nós estamos transformando as 49 creches que nós temos em SEIC. As creches atendem, em média, 80 alunos e, com o SEIC, ela vai atender de 100 a 120. Então, o SEIC não é nem uma creche e nem um CEMEI. Então, é genuinamente cuiabano. Centro de Educação Infantil Cuiabano, né? Então, aí nós temos as reformas, estamos, nesse momento, com 14 obras grandes, né? Estamos trocando telhado, fazendo a reforma geral. Porque as águas estão aí, não, as chuvas estão chegando. Isso, né? Isso. Então, assim, estamos bem estruturados. Porém, né, Paulo, é aquilo. Se você está reformando a sua casa, você está reformando a sala, você tem que tirar todo o material da sala, colocar no quarto e assim sucessivamente. Essas adequações nós estamos fazendo. Aquela unidade que está em reforma, que não conseguiu atender, o que nós estamos fazendo? Nós locamos o prédio, que são 4 unidades, e estamos trabalhando
para até o final do ano estar entregando essas obras. Professor Lorenberg. Secretária, agora muito recentemente, e a senhora certamente sabe disso, recentemente nós tivemos um caso de uma escola em Várzea Grande, parece-me, e aí, por favor, me corrija se o meu raciocínio está errado, parece-me que a Secretaria de Educação do Estado estava repassando séries do ensino fundamental para a Prefeitura de Várzea Grande. E aí vem a minha pergunta. Em Cuiabá está acontecendo o mesmo processo, a mesma situação que nós vimos com toda a clareza em Várzea Grande? Está acontecendo, mas eu acredito que não é da forma que aconteceu lá, tá, Lorenberg? Isso chama-se redimensionamento de redes. Então, o que a gente precisa ter? A identidade da rede, Lorenberg. A rede municipal de ensino, normalmente, ela atende a creche, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, é isso que a gente está organizando. Eu acredito que lá também eles estão fazendo. Inclusive, nós já estamos desde 2019 em discussão com o Estado e já está sendo passado gradativamente. A partir de 1º de janeiro de 2022, nós vamos assumir as 2 creches que hoje ainda o Estado tem aqui em Cuiabá, que é a creche Maria Eunice e a creche Nasla, né? Então, o Estado não tem como atender isso aí. Então, nós conversamos, é um redimensionamento. Então, os nossos alunos acima do 6º ano vão para o Estado e a gente vai redimensionar e atender esses alunos menores. Muito bem. Eu gostaria que a senhora falasse aí um pouco também sobre, houve nesse período de pandemia, não é, aqueles alunos que ficaram em casa e alguns, por conta da não autorização dos pais, não vão continuar em casa, não vão voltar. A senhora disse aí, depende da autorização dos pais, não é? A alimentação deles, muitos deles dependem ou tinham na merenda escolar, né, a principal alimentação do dia. Como é que está sendo tratado esse assunto? Então, nós estamos terminando essa semana de entregar o kit escolar, de alimentação escolar, do mês de setembro. Mas como a gente já retornou desde o dia 27, nós já estamos também entregando essa alimentação lá na escola, alimentação confeccionada, feita, né, pela escola e atendendo essa criança. Então, o último kit foi esse de setembro. A partir de outubro, agora, nós só vamos fazer a alimentação escolar na escola. Porém, no município de Cuiabá, existe, dentro da assistência social, um cadastro para atender essa família que depende dessa cesta básica, desse kit de alimentação. E nós temos também o Fundo Social Solidário, que faz a complementação com essas famílias. E outras instituições, né? Então, assim, o aluno não vai ficar sem receber essa alimentação. Não vai receber da educação, mas vai receber da assistência, do fundo e de outras instituições que ele estiver cadastrado à família. Professora. Secretária, o Paulo fez menção a essa pergunta que eu vou repetir agora, e a senhora falou de escolas que estão sendo reformadas. E eu gostaria muito de um aprofundamento maior, até porque naquela fala do prefeito que eu li para a senhora, fala exatamente, ora, se tem uma qualidade de ensino, se cobra por uma qualidade de ensino, é preciso cobrar também de uma boa estrutura na rede educacional. Como anda essa rede, a estrutura da rede educacional do município de Cuiabá? Do ponto de vista físico? Isso. Estrutura física, né, Lorenberg? Nós temos aí, Lorenberg, unidades com mais de 50 anos, né? Então, algumas delas fazem mais de 30 anos que não trocam o telhado. E esse processo licitatório que nós fizemos, que foi liberado em 2019, que nós começamos agora em 2020, ela vai atender 65 unidades. Agora nós estamos na quinta, porque assim, foram divididos em lotes, 4 empresas, então a empresa tem que fazer uma, entrega, abre a próxima, entrega gradativamente. Mas o foco da gestão Emanuel Pinheiro é reformar 100% das unidades que precisam, porque nós temos um número muito grande, por exemplo, nós temos 24 CMEIs, são estruturas novas. Nós temos 4 escolas do campo, com estruturas novas, né? 3 inauguradas nessa gestão do prefeito. Então, assim, é só essas escolas antigas. Porém, nós temos feito manutenção constante. Agora, nesse momento de pandemia, aproveitamos e readequamos as nossas escolas, com lavatório na porta, organizamos a questão dos banheiros, as cozinhas, os telhados que têm vazamento. Isso a gente fez de que forma?
ou com a empresa nossa, ou repassando o recurso para a escola, como verba emergencial, para ela fazer essas adequações. Então, hoje nós estamos com a rede pronto e estamos atendendo os alunos. Muito bem, eu quero encerrar o programa aqui, professora, e eu quero fazer uma pergunta mais para professora do que para secretária, que é a opinião, né? Já estamos no programa desse nome. Qual é a sua opinião sobre a linguagem neutra que a cada dia que passa tem ganhado pelo menos espaço na mídia, nas discussões, uma pauta quase que genuinamente da esquerda, mas que, aliás, vem ter uma novela aí de uma emissora muito famosa aí, novela das 9, batendo nessa tecla aí da linguagem neutra, né? Todes, menines, não meninos, não todos. O que a senhora pensa sobre isso aí? Eu ainda sou tradicional, Paulo. Eu acredito assim, existe a linguagem chamada de neutra, existe a linguagem do WhatsApp, da rede social, mas o professor Lorenberg sabe que a gente, quanto profissional da educação, a gente tem que saber a linguagem formal. É para isso que a escola existe, para ensinar o formal. E nós precisamos de saber o formal, senão vai chegar um tempo em que a sociedade não vai saber definir o que é o padrão e o que não é. Ainda mais num país com tantos analfabetos como nós temos, né? Quer dizer, isso. Essas linguagens que acabam fragmentando ainda o ensino tradicional, acabam não ajudando, se não pioram, mas pelo menos não ajudam na melhoria aí dessa questão da alfabetização. Professora, eu gostaria muito de agradecê-la mais uma vez, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui ao Opinião, por atender ao nosso convite. Esse espaço está sempre aberto para bem informar. Eu que agradeço, Lorenberg, que hoje fez o papel do Paulo. Agradeço o Paulo, agradeço a todos os nossos colegas que com certeza tem muitos professores, profissionais da educação assistindo, e a educação de Cuiabá está fazendo a diferença, e graças a vocês aí da ponta. Um abraço, um grande beijo e que Deus nos abençoe para que a gente encerre esse ano na paz. Verdade, amém, amém, amém. E eu fiz o papel do Lorenberg hoje, que eu dei muita opinião aqui hoje no programa Opinião. Um abraço Maria Barbante também, que é assessora de imprensa. Um abraço para o Maurício Barbante, que é seu esposo, meu amigo também. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, viu? Sem falta. Se Deus quiser, às 7h30 da noite, ao vivo, entrevistando o presidente da Desenvolve MT, agência de fomento do governo de Mato Grosso, o Jair Marques. Muita coisa importante aí para os micro e pequenos empreendedores, linhas de crédito e tudo mais. Ao vivo, Jair Marques, não perca amanhã às 7h30 no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.